Olá, mulheres, uma alegria estar aqui com vocês. E hoje vamos avançar na história de José, a leitura do dia 14, capítulo 40, 41 e 42. Então, os capítulos são extensos, vamos começar. Capítulo 40. Passadas estas coisas, que coisas? Ontem nós lemos que ele foi preso, acusado de assediar a esposa de Potifar, que não era verdade. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-lo cargo a José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarregados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados, preocupados, Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o seu semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Conta-me o sonho. Então, o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar da vide havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as exprimi no copo do Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tu te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me pusessem nessa masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alva me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, a arte de padeiro, e as aves os comiam no cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é essa, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém ele se esqueceu. Capítulo 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subirem do rio, outras 7 vacas feias, à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó ao copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas.
Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. E eu e ele sonhamos a cada um com sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído no meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José. Olha só o movimento de Deus, né? Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a seu respeito, que quando ouves um sonho podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está em mim, mas Deus dará a resposta ao Faraó. Queridos, e quando nós reconhecemos que os nossos dons, que os nossos talentos não estão em nós, mas é por causa da graça de Deus, por causa do favor de Deus, Deus nos honra, nos coloca em lugar de honra. Agora, quando nós pensamos que podemos fazer todas as coisas por capacidade própria, né, por competência, né, própria, porque eu sou demais, porque eu sou 10, isso pode trazer uma certa soberba, né, um orgulho, e a Bíblia diz que o orgulho, ele precede a queda. Então é essa humildade de José, né, essa marca aqui que nós vamos ver qual vai ser o desfecho desse encontro com o Faraó. Então, no versículo 16, respondeu José: não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao Faraó. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias, à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho as 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância da terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este? Em que há o Espírito de Deus. Gente, olha o que estava reconhecendo. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, né? Que as pessoas vejam que o Espírito de Deus está sobre nós.
Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que ti. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó seu anel de sinete da mão, que é o sinal de autoridade maior, e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupa de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda o Faraó a José: eu sou o Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Zanete, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zanete, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. O segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas estas vinhas do Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Capítulo 42. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, olha só, o pai de José, vamos voltar lá, né? Disse aos seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. Ai, meu Deus! A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Era o mais novo, né? Filho de Raquel. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome em toda a Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram a se prostrar o rosto em terra perante ele. Vindo José aos seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente, e lhes perguntou: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhe disse: Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Lembra, queridas, que quando José ainda morava com o pai em Canaã, ele tinha sonhado dos feixes de trigo dos irmãos, né, se curvando diante dele, né, do feixe de trigo dele. Então se cumpriu mais um sonho, né, que José havia revelado. Então os irmãos se prostraram diante do José. Responderam: Não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Então eles estavam dizendo que não eram espiões. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, e os teus servos não são espiões.
Ele, porém, lhe respondeu: nada disso. Pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. José estava sendo firme com eles, né? Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Meu Deus. Eles disseram essa mentira até que ela se tornasse uma verdade, né? Foram repetindo essa mentira que José havia sido morto por um animal que havia estraçalhado ele no deserto, né? Então, até se tornar uma verdade. Então, eles disseram: o outro já não existe. Então, ele chamou José: é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Então, estava colocando à prova, né? Se o irmão mais novo era vivo mesmo, eles tinham acabado com ele, assim como fizeram com José. O grande problema era que José e Benjamim eram filhos da promessa, né? Eram filhos da mulher que, na verdade, Jacó amou primeiro, né? A Raquel. Então, havia um certo ciúme ali. Enviai um dentre vós que traga vossos irmãos. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras. Se há verdade no que dizei, ou se não, pela vida de Faraó sois espiões. E os meteu junto em prisão 3 dias. Ao terceiro dia, disse José: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazer. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante do nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhes acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Olha só, eles, depois de tantos anos, eles lembraram do que eles fizeram com José, e eles entenderam que provavelmente eles estavam passando por essa situação devido ao comportamento deles duro, né, de coração, a dureza de coração deles quanto à vida de José. Isso aqui, minhas irmãs, é a prova de que o tempo não cura mentira, de que o tempo não apaga mentira. Às vezes uma mentira falada, contada há tantos anos, né, nós podemos pensar que com o passar dos anos aquilo fica no esquecimento, principalmente das pessoas que são atingidas, né, por aquela mentira. Depois de tantos anos, eles lembraram e pensaram: nós estamos passando por isso, porque fomos duros com José. Não só mentira, né? O tempo não apaga nada, não apaga um erro, não apaga uma ofensa. Aquilo que está feito, precisa ser consertado. Se não for consertado, o tempo realmente não conserta. Então responderam Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir. Lembra que o Rúben, o mais velho, quando chegou na cisterna, né, no poço lá, eles já tinham vendido José, e ele rasgou as vestes, né, do lado ali do poço. Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Todos, então, eles estavam achando que todos iam pagar por aquela situação com José. Versículo 23. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles e algemou na presença deles. Então, foram presos. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e o suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco do cereal. Então o dinheiro que eles levaram para pagar os mantimentos estava voltando dentro de um dos sacos. Então disse ao irmão: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração, e atemorizado, entreolharam-se dizendo: o que é isso que Deus nos fez? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhe acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhe: somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, um já não existe, olha só.
O mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-lhes o homem, o Senhor da terra: Nisto conhecereis que sois homens honestos? Deixai comigo nos vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome das vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não são espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociarei na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxias como dinheiro, eles e o seu pai, e temeram. Então lhe disse Jacó, seu pai: Tende-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim? Todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: Mata os meus 2 filhos, se não tornar a trazer, entrega-mo, eu te restituirei. Então, ele estava colocando os filhos dele à prova de que ele ia levar Benjamim e ia trazer, seria na responsabilidade dele, do filho mais velho. Ele, porém, disse: Meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto. E ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. O Jacó estava dizendo: gente, José já morreu, Simeão já está lá. Se acontece alguma coisa com Benjamim, eu vou morrer de tanta tristeza. Paramos por aqui. A Bíblia é um livro muito interessante, né? Tudo isso aqui faz parte de uma movimentação, de um propósito de Deus para cumprir a promessa na vida de Israel, né? Na vida de Jacó. E vamos parar. Amanhã, dia 15, a gente continua o capítulo 43, 44 e 45. Vamos ver o que vai ser o desfecho dessa história. Grande beijo e até amanhã.